Então, estamos gravando e vamos começar a revisão do cenário, pessoal. Boa ideia de vocês fazer isso daí. Vamos lá, o que aconteceu no mês no Ibovespa? Tá? A gente tinha, notem que legal, esse círculo aqui que eu montei de 4, 5 semanas atrás. O mercado estava nesse ponto onde está meu mouse aqui, era o ponto que o mercado estava. A gente via uma tendência de queda muito clara no Ibovespa. Esse é o gráfico semanal, mas se a gente mudar para o diário, fica a mesma coisa. Olha aqui, ó, fica mais bonita ainda, porque a tendência fica muito clara, né? E a gente teve o que a gente costuma chamar de falso rompimento, tá? Que é uma tendência muito forte de queda que estabilizou, subiu e voltou. Onde a gente teria a confirmação da mudança de tendência? Se batesse nessa linha aqui, que eu tracei por baixo desses dois suportes, né? Aqui, ó, no dia 21/9, de volta aqui nesse dia 6/10, e aí se respeitasse nos dias seguintes, a partir de 19/10, a gente teria de fato a mudança de tendência e a gente indicaria acelerar com tudo nas ações. O que nós fizemos no mês passado? A gente indicou acelerar 1/3 dado o preço da bolsa e segurou o resto. Seguramos o resto, ainda bem que fizemos assim, porque o mercado voltou a cair, caiu muito, e hoje a gente está vendo a nossa bolsa 104 mil pontos. Então, quando a gente muda para o gráfico semanal e a gente começa a entender onde estamos, nós vemos que tem uma resistência aqui, um suporte nessa faixa de 103 mil pontos, e ele é de longo prazo, tá? Quando a gente olha para trás, a gente vê que esse mesmo ponto foi um suporte em idos de 2019 e foi um suporte em idos de 2020. Né? Um suporte é uma resistência. Quem não está habituado com esses termos, me avisa no particular. E olha, eu acho que na intranet tem o treinamento básico de análise gráfica, tá? Por que eu estou olhando análise gráfica e não fundamentos? Vocês já vão entender. Tá? A análise gráfica nos vai dar um timing de mercado. Vamos adicionar aqui o OBV. O OBV é o On Balance Volume. O que isso significa? Ele me dá a tendência de compradores e vendedores. O fluxo está sendo mais na compra ou na venda. Quando a gente olha, subiu ou desceu. Então se subiu, portanto, tem mais comprador do que vendedor. Não necessariamente. Tá? E a gente já vai conseguir entender isso daí com o ABV. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho ele diretamente aqui. Cadê volume, volume, volume? Aqui. On Balance, nova linha. Aba. Nova aba vai ser. Não, não vai ser na nova aba. Eita porra. Vai ser na nova linha mesmo. Isso que dá para saber mexer direito nos programas de análise gráfica, viu? Vamos lá. Aqui. Aqui a gente tem o direcionamento, tá? Se a gente vê uma tendência de alta dentro do Unbalanced Volume, a gente normalmente vê de maneira muito clara que existem compradores relevantes, né? E quando a gente vê uma queda aqui, normalmente a gente está antecipando uma tendência de queda, né? Notem que ele anda parecido, mas quando a gente tem esse formato aqui, onde a gente vê gradualmente uma tendência de queda, não necessariamente a gente vai conseguir ver essa mesma tendência no gráfico. Se a gente joga para o gráfico semanal e olha para trás, a gente tem aqui uma tendência de alta muito clara. Então, ele começa a nos dar os primeiros sinais. Né? E notem uma coisa que interessante. A bolsa subiu aqui. Cadê? Uma flechinha. Deixa eu ver se tem uma flechinha. Não tem. Aqui, ó. Uma flechinha. Vocês estão vendo? Essas flechinhas aqui. A bolsa subiu e bateu recorde aqui, ó, 130 mil pontos, no momento onde, pelo ABV, os compradores não estavam tão fortes quanto anteriormente. A gente está falando que teve uma queda aqui em termos de tendência de compra. O que isso significa? Significa que existe uma discrepância entre o preço do mercado e o movimento do mercado. Significa que compradores e vendedores estão mais indecisos e, apesar disso, a bolsa está subindo. Então, é um sinal de alerta. No final do mês, o que aconteceu? A gente tinha
essa definição aqui que eu mostrei, onde existia um primeiro rompimento e, portanto, 1/3 da entrada, mas a gente ainda não tinha consolidado, principalmente devido a essa questão aqui. A gente teve um crescimento do preço sem necessariamente, e novamente, um crescimento da tendência de volume compradora. Ou seja, a gente tinha uma tendência muito clara de queda aqui dentro do ABV, indicando que a tendência de ter mais vendas do que compras era bastante clara. E aí formou esse pico, chegou a furar a tendência de baixa, mas o ABV não nos disse, cara, tá tranquilo, compra que o volume é bom. Tá? Ou seja, a gente conseguiu verificar que, de fato, era um falso rompimento, muito devido à tendência do OBV, que a gente vê aqui ó, como uma tendência de queda no volume, no geral, entre compradores e vendedores, né? Quem está mais atuante. Então, o ABV vai me dar não só se subiu, se desceu, né? O que é natural, a gente olha no gráfico, mas sim que lado do book está sendo o agressor. É o comprador que está batendo na venda ou é a venda que está batendo no comprador? Porque quando a gente está comprando mais, né, está subindo o preço, mas o agressor é o comprador, a gente tem uma tendência mais clara. Quando só não tem muita gente vendendo, portanto o volume é fraco, mas acaba subindo, significa que existe uma possibilidade grande de reversão disso daí. Tá? E é isso que a gente viu acontecer ao longo do mês de outubro, somado a grandes desgraças econômicas no nosso Brasil. Tá? Então, PEC fura-teto, né, e toda essa questão é complicada e a gente consegue perceber o impacto dela na nossa bolsa e também num segundo aspecto, que é a nossa curva de juros. Então, aqui, quem tiver dúvida pode perguntar também, fica à vontade. Tendência continua inicialmente de queda, mas a gente já vê a bolsa muito barata e vai ter um movimento interessante. E o que justifica a queda tão relevante da nossa bolsa é o aumento exacerbado dos juros, somado ao aumento do risco fiscal. Tá? Então, agora sim, a gente entra nos fundamentos para justificar toda a estrutura do que está acontecendo no mercado. Nosso governo está tentando passar aí algumas estruturas de mudança do teto de gastos, PEC dos precatórios, né, para abrir espaço no orçamento para fazer a aprovação de um novo programa que, na minha percepção, nada mais é do que a institucionalização da compra de votos, e isso pode dar, sim, um problema grave para Bolsonaro no ano que vem ser reeleito, né? Mas eu, particularmente, acho que ele pode perder essa reeleição, né? Ganha se cair ele e Lula no segundo turno, porque por medo do povo, ou se duvidar, volta Lula. Né? E a gente ainda tem muito espaço para aparecer uma terceira via, portanto, eleição não é algo que a gente possa cravar ou dar um direcionamento. Mas o contexto geral de Brasília estão aprovando coisas para fazer movimento eleitoral, que vamos trocar o Bolsa Família por um Auxílio Brasil, auxílio qualquer coisa, que vai pagar o dobro, e com isso nós ganharemos popularidade e, consequentemente, votos. Só que isso é muito negativo do ponto de vista fiscal. A gente teve uma evolução fiscal interessante ao longo desse ano. Então, quando você fala com alguém que é muito pró-governo, o cara vai falar de quão bom está o nosso fiscal, porque superou todas as expectativas. E é verdade. A arrecadação subiu muito acima do esperado, e isso aliviou a estrutura governamental, né? O corte de custos foi aquém do esperado, mas houve, então, abriu espaço, a gente acabou criando aí até um superávit momentâneo, né? O menor déficit ao longo de algum tempo, só que isso não significa que a gente está bem. Por quê? Quando a gente olha DI futuro, vamos pegar aqui o DI F22, olha qual é o juro esperado para janeiro 22. A gente está falando que saímos de um momento onde, em 2013, o juro esperado para 2022 era mais ou menos o juro atual esperado para 2022. Tá? Aí teve aquela
crise gigante do governo Dilma, os juros futuros foram caindo, e o juro de longo prazo foi se tornando curto prazo, e quando estava em 2, a expectativa era que não fosse mudar, aí veio a pandemia, com a pandemia veio a inflação, e devido à inflação muito, muito acima do esperado por todo mundo, no mundo inteiro, os governos começaram a apresentar resultados mais positivos. Tá? Ou seja, o governo é o primeiro grande beneficiário de um processo inflacionário. O governo é o primeiro a ganhar com a inflação. No longo prazo, todo mundo perde, mas no curto prazo, o governo ganha, porque ele passa a arrecadar mais simplesmente porque a base tributária cresce, uma vez que os preços aumentaram. Tudo ficou mais caro, o governo arrecada mais. Só que os custos do governo ainda não repassaram essa inflação. Então, no futuro próximo, o governo vai devolver, basicamente, tudo aquilo que ele ganhou, e as pessoas empobreceram. Então, existe um potencial de retração econômica cada vez mais relevante para 2022, porque a gente precisa aumentar muito os juros, e aumentando muito os juros, a gente vai ter um impacto na inflação, mas esse impacto na inflação vai ser aquém do esperado pelo governo, porque quando a gente tem basicamente, agora chega o tio João aqui do prezinho fazendo desenho tosco para vocês, tá? Aqui é a curva de oferta, tá? Vamos pôr oferta. Aqui é a curva de demanda, né? E aqui a gente tem algumas questões de equilíbrio, não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente, quando a gente mexe nos juros, a gente faz com que a curva de demanda caia, tá? Então, quando a gente fala que a curva de demanda vai cair, deixa eu pegar aqui um mais bonitinho, aqui, ó. A gente está falando que essa curva de baixo vai ser diferente. Deixa eu trocar aqui pelo um formatinho mais... Tá, aqui. Vai ser mais simples de entender. Então, vocês entendem que, forçando a curva de demanda para baixo, a gente vai ter um ponto de equilíbrio diferente na nossa economia. Tá? Isso daí é microeconomia, chato pra caralho. Né? Quem fez economia sabe que é a matéria mais pentelha que existe. Né? O que eu quero dizer com tudo isso na prática? Na prática, significa que, como o problema do mundo hoje não é a demanda, e sim a oferta, a gente tem um menor impacto da política monetária. Significa que o problema está aqui, ó, onde a gente está falando de... Esse daqui é o problema. Essa linha aqui é o problema. Porque essa linha aconteceu uma tragédia nela. As fábricas ficaram paradas, faltou produto. E ao faltar produto, a gente teve uma evolução do preço. E aí, quando a gente afeta a demanda para tentar retrair essa questão, a gente tem um novo ponto de equilíbrio acontecendo, mas um empobrecimento geral. E como o problema é oferta e não excesso de demanda, normalmente as crises são de duas formas: choque de oferta, choque de demanda. Quando a gente fala de choque de demanda, que é a crise comum, tá, pessoal? A crise comum é um choque de demanda. Entrou muito, tem muito dinheiro, pouco produto, portanto, gera uma inflação aqui, gera uma crise lá, tem um problema ali, outro lá, etc. Né? A gente teve um pouco de excesso de oferta monetária, então compensou uma potencial arrefecimento da demanda. A gente não teve nenhum choque de demanda na prática, porque as pessoas tomaram o susto da pandemia, então começaram a segurar as pontas e depois começaram a receber estímulos governamentais. Ao receber estímulos governamentais, a demanda se equalizou e até melhorou. Só que o choque da oferta pelo lockdown fez com que faltasse produto no mundo inteiro, de todas as formas. Um exemplo claro disso é a fábrica da Mercedes. Toda a linha 2022 da Mercedes está vindo com alterações nos pacotes de tecnologia para reduzir os benefícios por falta de componentes eletrônicos. Porque quem produz para a Mercedes também produz para a Dell.
e a Dell paga mais caro, portanto vai vender só para a Dell, e desculpe o termo, mas foda-se a Mercedes. E com esse contexto, a gente tem isso acontecendo em larga escala, e commodities tiveram um boom de preços, né? Naturalmente, toda grande crise, principalmente choque de oferta, fala, pô, pode ter crise de desabastecimento. Então, naturalmente, todo mundo corre comprar aquilo que é essencial e, portanto, a gente teve um processo inflacionário grande no mundo inteiro, mas muito maior no Brasil, porque o Brasil é um exportador de commodities, então ele sofreu diretamente o benefício de aumento de precificação dos seus produtos, e aí gerou uma inflação local com uma entrada de recurso muito grande para o agronegócio brasileiro. E na outra ponta, a gente tem o choque natural do Brasil, de aumento de um desemprego muito grande, colchão social complicado, o risco fiscal que já era relevante explodiu. Então, a gente teve essa chacoalhada no mercado através de um choque de oferta. E choque de oferta costuma levar de 3 a 10 anos para recuperar. Não é crise pontual, não é recuperação em V. Tá? Um choque de oferta da magnitude que a gente teve significa que, por mais que o Banco Central fale ano que vem cresceremos 3%, só cresce 3% se esse ano crescer pouco. Porque aí a base de comparação é ruim. Mas, naturalmente, a gente fez um trajeto assim, caiu muito, recuperou, e a gente vai continuar de um patamar provavelmente um pouco abaixo do pré-pandemia, tentando gradualmente crescer de pouquinho em pouquinho. E é isso que vem sendo precificado no nosso mercado. Então, como a gente aumentou muito os juros para reter demanda e controlar um pouco a inflação, apesar da inflação não vir da demanda e sim da falta de oferta, né, a gente vai tentar diminuir, basicamente o governo está falando, vamos diminuir a oferta monetária e encarecer aquisição de bens mais caros e bens em geral, para impedir a continuidade do aumento dos preços, porque aí a gente equaliza a demanda com o tamanho da oferta. Né? Isso daí é uma estratégia, é a única estratégia plausível que pode ser aplicada hoje no mundo, tá? Essa é a realidade. É a única que dá para fazer. No entanto, ela não é eficiente como seria, por exemplo, num caso anterior, como foi a greve dos caminhoneiros, ou outras crises anteriores, como o tripé, a queda do tripé econômico que a Dilma implantou, aquela nova matriz econômica, que gerou muita demanda e que encareceu os preços e gerou uma puta crise. Aí você consegue afetar a curva de demanda e controlar bem a crise com relativa velocidade. Por isso, o governo Temer foi tão eficiente e tão inteligente na sua atuação. Né? O Temer não fez nada demais, mas ele aprovou algumas boas reformas, encaminhou outras e trabalhou na questão da oferta e da demanda monetária do mercado, e com isso melhorou muito a condição do Brasil. No governo atual, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, excelente, e está encaminhando a reforma tributária, que é aquela nossa reforma da sacanagem, né? O nome é reforma, mas na prática é aumento de impostos, somado ao fato de que o governo está apresentando números razoavelmente bons no fiscal, mas devido à questão inflacionária, e que no futuro significa que isso não vai ter esse benefício, portanto a trajetória da dívida continua ascendente, e para controlar a trajetória da dívida, a gente precisa reforma administrativa. Precisa cortar o governo, não é cortar custos, é cortar o governo. O governo precisa cortar um braço, 2 braços, 5 braços dos seus 15 mil braços para impactar diretamente e com isso sobrar espaço no orçamento para o que interessa, que é investimentos. Né, que é o arroz com feijão lá que o governo faz, que é saúde, educação e segurança, e investimentos, principalmente focados em infraestrutura, que é o gargalo do Brasil há 40 anos e não vai mudar. E o governo não está preocupado com os investimentos, está preocupado com as eleições e com não cometer um crime fiscal através da aprovação aí do rooftop. Né? Se a gente tinha o teto de gastos, agora a gente tem a cobertura do teto de gastos. Então, a gente está caminhando para o nosso rooftop, e esse rooftop é extremamente mal visto no mercado. Portanto, quando a gente olha o gráfico dos juros futuros, que eu vou abrir a tela de volta,
a gente fala que o juro futuro de curto prazo explodiu e o juro futuro de médio prazo, vamos pegar aí o DI para janeiro 25, está em 12%. 12%. Então, assim, dica de ouro. O cliente vai falar, mas no BTG, na XP, no Banco do Brasil, sei lá onde, eu consigo 1% ao mês. Aqui vocês estão falando que não é para eu pegar renda fixa assim. É óbvio que não é para pegar renda fixa assim. Por quê? Por um motivo simples. Se o DI para 2022 está apontando 8,4%, a gente está em 7 e pouco. Na próxima reunião do Copom, já foi anunciado, na última, que vão vir 150 pontos de aumento. Se a inflação não ceder, pode vir 2% de aumento, ao invés de 1,5%. Se a inflação ceder, na pior das hipóteses, vem 1,25%. Então, assim, o juro vai subir muito, muito, muito mais do que o governo está dizendo que vai subir. Portanto, quando a gente trava, a gente pega DI1 F23, está acusando 12, DI1 F22 está acusando 8, DI1 F24 está DI1 F24 está acusando 12 também, está toda a curva ao longo do tempo, as mais longas também estão mais ou menos nisso, está dando pouca diferença. Vocês já vão entender o que eu estou falando, tá? No DI 27 também está 12. E quando a gente olha o DI 30, a gente também está falando de 12. Ou seja, o mercado está dizendo, a curto prazo, o juro vai ser muito mais alto do que o mercado, do que em geral o governo espera. Se o juro vai ser muito mais alto e ele está em trajetória ascendente, esse é o pior momento possível para travar um pré-fixado. Por quê? Porque a gente ainda está no meio do ciclo de alta de juros e o mercado futuro precifica que o teto vai estar ali, em 12. Só que a gente não sabe se o teto vai estar em 12. Se o teto, ano que vem, as próximas reuniões do Copom continuarem aumentando relativamente de maneira acelerada, por exemplo, mais 1%, mais 0,75%, e sem sinalização de que acabou o fim do ciclo de aumento de juros, a gente vai ver o juro a 12% e o cara que travou 2, 3 anos a 12%, desculpe o termo, mas está na merda. Porque nós, daqui 6 meses, vamos poder travar renda fixa para daqui 3 anos em 15%. E se o juro for a 14, 15, 16, e a gente ainda não tiver entrado no pré, e estiver só acompanhando a consolidação da curva e o fim do ciclo de aumento de juros, a gente está falando de travar renda fixa em 18, 20% ao ano. Eu tenho títulos, que tinha, né? Venceu agora em 2021, feitos em 2016, no começo de 2016, a 18,5% ao ano, CDB de banco grande. Então, a gente pode ver de volta a mesma condição de trabalho. Portanto, é por esse motivo que a gente está sugerindo pré-fixado é 0, se quer pré-fixado é para 1 ano. Tá? Então, fique muito claro isso para vocês, porque a gente não sabe até onde vai subir os juros. Então, tem muito apelo comercial falar para o cliente que ele pode conseguir hoje mais de 1% ao mês na renda fixa, e consegue. Só que a nossa sugestão é, pega a inflação mais taxa. Por quê? Porque eu apresentei toda essa conceituação aqui de curva de oferta, demanda, todos esses rabiscos, todas essas bagaças que vocês estão vendo aqui, com o objetivo claro de falar, a inflação não vai ceder como o governo espera, portanto, o juro vai ser mais alto e a inflação também vai ser mais alta. Se a inflação vai ser mais alta e a gente já tem disponível para nós títulos a inflação mais 5% ao ano isentos de IR, significa que nós vamos ter um ganho de capital absurdamente alto ao atrelar o título de inflação no curto prazo. O título de inflação vai ser longo prazo, vai ser necessário para a carteira do cliente, é natural, tá? É a modalidade de ativos com maior retorno histórico do país. Rende mais que SP500, rende mais que BOV, rende mais que qualquer outra coisa. IPCA mais taxa. Esse é o ativo mais rentável historicamente no Brasil.
E como o Brasil quebrou a inflação inercial, isso foi quebrado momentaneamente, mas agora volta essa inflação inercial, porque juro alto com inflação alta naturalmente carrega uma condição de baixo crescimento econômico e estabilização da inflação também em um patamar mais alto no longo prazo. Porque no curto prazo cai, mas no longo prazo fica alto porque é o custo de capital. Se você pode ganhar 14% ao ano sem correr nenhum risco, qual é a tendência de aumento de preços na economia? Não vai ser zero. Vai ser próxima de 14% ao ano. Portanto, a gente vê um ciclo de muita alta de juro no começo, agora, e aí, a partir do momento da finalização do ciclo, e enquanto isso a inflação vai continuar correndo, e vai começar a ceder, mas vai levar ainda um tempinho, ou vai ceder gradualmente, então vale a pena pegar IPCA mais taxa, mas deixar liquidez na carteira para pegar ativos pré-fixados no final do ciclo de aumento de juros. Tá? Quando travar lá, o Copom está começando a anunciar que na próxima reunião é 0,25 de aumento de juros, e a gente viu a trajetória do IPCA 12 meses gradualmente caindo, porque o IGPM já começou a cair, mas o IPCA é quem tem que cair para o Copom aliviar o tranco. Quando o IPCA começar a ceder, estabilizar e tal, aí começa a sinalização de, cara, pré-fixado vai começar a ficar muito interessante. Até lá, a gente tem Bolsa Brasileira tá barata, mas ainda talvez não seja o timing ideal de compra, porque está caindo, mas quem entrou lá e botou uma grana, já dá para fazer um preço médio muito bom em bons ativos, né? Dá para entrar em fundos como o Giant Zaratustra, que vocês viram a live de ontem, que foi espetacular, tá? É um puta fundo para descorrelacionar carteira, ou seja, a gente trazer o dinheiro que está naquele fundo multimercado macro, que está apanhando em geral, trazer para dentro desse produto, ou melhor ainda, trazer um balanceamento para o portfólio geral do cliente através de uma nova TED diretamente para o Giant Zaratustra. Porque isso vai dar uma compensação de volatilidade, assim como o ativo JSS, sustentabilidade, redeado, porque ele vai ganhar o CDI mais o que der o mercado lá fora. Ou seja, você foge da exposição local e ganhando o CDI atual que está voando e que vai render cada vez mais. Então, o cenário base é o seguinte, vamos abrir um Word aqui, que a gente está fazendo tudo ao vivo essa parte, tá? Então, cenário base, vamos lá. 1. Inflação continuará mais alta do que o previsto pelo BC por mais tempo que o previsto. Por quê? Porque é choque de oferta. 2. Juros subirão mais do que o previsto para tentar conter a inflação recorrente. Beleza, temos 2 itens. 3 nos trazem oportunidades já, tá? Então, com juros mais altos, igual tendência de mais quedas na bolsa local, beleza? Isso tudo tá sendo entendido, né? A gente tá conceituando bem rapidinho. Vamos lá. Na sequência, né? Juros americanos também subirão, mas a sinalização é para longo prazo. O Fed está não querendo aceitar o fato de que vai aumentar juros, tá? E ao não aceitar que vai aumentar juros, o mercado lá fora está muito tranquilo e está voando, está crescendo, tá? A Bolsa Americana é recorde atrás de recorde, é tudo lindo, tudo maravilhoso. E lá o mercado é muito mais racional do que aqui. Ou seja, quando o Fed começar a sinalizar a inversão dessa situação e possível aumento de custos, aumento dos juros, porque eles não querem aumentar na expectativa de que essa inflação do choque de oferta seja temporária. Se houver a sinalização por mais tempo de que essa
inflação não é temporária, eles vão aumentar os juros lá fora e, portanto, a Bolsa Americana vai cair. Só que a Bolsa Americana vai cair ao mesmo tempo que o dólar vai subir, porque vai ter uma tendência de levar dinheiro para lá. Então, hoje, está entrando dinheiro no Brasil, porque a nossa Bolsa está muito barata em dólar e o nosso juro está interessante. Amanhã, a gente pode ter a inversão desse cenário com o aumento dos juros americanos e a saída de dinheiro daqui. Então, está entrando dinheiro na Bolsa Brasileira, em pequena escala, mas está. E está entrando muito dinheiro para o Brasil para investimento em renda fixa, para especulação financeira, o famoso hot money, né? Então, os juros americanos também vão subir e a sinalização é para longo prazo, né? Ou vamos colocar aqui, vamos trocar esse longo prazo para segundo semestre de 2022 até segundo semestre de 2023. A linha base do Fed é janeiro 23 começar a subir, tá? Mas a gente acha que isso vai acontecer um pouquinho mais cedo. Então, tendências naturais desse momento. IPCA mais taxa é oportunidade grande de curto prazo para travar taxa boa de longo prazo. Por quê? Porque a gente vai ver o próximo momento acontecendo aqui, ó. Próximo momento, quando, né, IPCA deve ceder, crescimento econômico miserável, vai ser uma porcaria, se não recessivo, se não recessão. E IBOV, por incrível que pareça, ganha com isso. Porque quando a economia brasileira cresce pouco, a Bolsa Brasileira cresce muito. Porque as empresas que estão na Bolsa Brasileira são grandes, não são pequenas. Tá? Então, com isso, elas ganham. Então, vamos lá, IPCA deve ceder, crescimento econômico miserável, beleza, IBOV ganha com isso, mas vai ter volatilidade para burro, pois tem eleição e cenário econômico muito desafiador devido ao risco fiscal, tá bom? Então, Bolsa está ficando barato, está muito mais barato do que a gente esperava, e vai abrir excelentes oportunidades para você comprar, montar a tua posição e ficar tranquilão. Mas a curto prazo, a gente tem como tendência natural IPCA mais taxa, é uma ótima oportunidade, porque no longo prazo o juro vai ceder depois que a inflação ceder. Então, se IPCA cai, deixa eu pôr aqui a conceituação, se IPCA menor, então juro menor para favorecer crescimento econômico, tá? Então, por esse motivo, o mercado precifica o juro em 2030, DI1F 2030, abaixo do DI1F23, por exemplo, né? 11,99 para 12,1. É por esse motivo que o mercado vê dessa forma, tá? Então, vamos lá. Eu já vi que teve algumas perguntas aqui. Tá? Quem tiver pergunta, vai mandando aí. Né? O Léo perguntou, vê a oportunidade entrar em pós? Sim, mas nem sempre. Não lá para travar carteira, tá? Oportunidade de pós é legal, mas não é para travar carteira. Então, eu prefiro ter liquidez, ter lá um Safra, um CDB de liquidez diária, ou um Safra Capital Markets, ou um Safra Executive, né, que vai ter pouca oscilação ali, um fundo DI, basicamente, é melhor do que você travar um 120 do DI para 5 anos. Possivelmente vai ser melhor. Por quê? Porque o IPCA mais 5 é muito melhor que o CDI, com 120% do CDI. Tá? Muito melhor, mas muito. Então, vale muito mais a pena, se for para travar para longo prazo, ir para a inflação. Então, vamos lá, vamos botar aqui, naturais e oportunidades. Tá? Então,
se viés longo prazo igual travar mais IPCA mais taxa. Tá? Exposição maior aqui. Curto prazo, pré de 1 ano, tá ok. Acima disso, tem risco relevante na nossa percepção, exceto se achar taxas de 14%, 15%, etc. Posso estar errado? Posso. Vou errar com alguma frequência? Vou. Mas, em geral, quando o cenário é macro, eu costumo acertar um bom tanto. Então, dificilmente a gente vai errar nessa questão do pré-fixado. O pré-fixado vai oscilar, só que a gente não pode expor numa trava para um cliente num momento que a gente não tem certeza do movimento. Quando que a gente vai ter certeza do movimento? Quando a gente começar a acontecer nos períodos seguintes, vamos dizer que isso aqui vai acontecer isso daqui, e depois, nos períodos seguintes, começar a fazer esse movimento aqui. Quando acontecer essa sequência de estabilizou, começou a descer, aí sim vai ser momento de travar pré-fixado, tá bom? Aí pré-fixado de 3, de 4, de 5 anos, tá lindo. Beleza? Porque aí a gente vai estar entrando exatamente no momento semelhante ao que aconteceu no governo Dilma II. O que vai ser o fator de validação dessa curva no longo prazo? Reforma administrativa. Se tiver reforma administrativa, a tendência natural do longo prazo vai ser uma queda bem relevante. A gente vai monitorar curto, médio e longo prazo nos juros para determinar o timing de entrada e o prazo geral das oportunidades de renda fixa. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Oportunidade em pós foi essa resposta, né, Léo? Eu prefiro o IPCA, se for longo prazo, se for curto prazo, deixa numa liquidez. Aproveita alguns títulos. A gente tem alguns títulos interessantes de LCA, LCI, e pós-fixado de prazo mais curto, isenção fiscal. Isenção fiscal hoje em dia é o que há. Tá? Para a pessoa física, para a jurídica não dá, né? Mas na pessoa física está muito bom isenção fiscal. Né? E pós-fixado também, para prazo aí de 1 ano, 2 anos, está ok. Assim como o pré mais curto. Pré para 2 anos está ok? Está razoavelmente ok. Provavelmente vai dar boa. Mas eu não apostaria no pré de 2 anos, tá? O Guilherme me encaminhou essa dúvida. Né? Gilberto mandou especialmente as negociações que eu tenho na mesa. Mesma apresentação, juros igual a inflação e até reversão de queda vai demorar. Tá, queria escutar, beleza. Guilherme perguntou, sair do Gauss com prejuízo para entrar no Zara? Depende, Guilherme. Eu não sairia porque o Gauss apanhou na renda variável. A renda variável eu estou vendo com ótimos olhos, então eu não sairia do Gauss especificamente, tá? Para entrar no Zara, eu gosto de aporte novo. Eu gosto de falar para o cliente, cara, aproveita que isso aqui vai dar um balanceamento de risco legal na tua carteira, né? Sair do Gauss com prejuízo, eu não sairia, porque é um fundo bom para caramba, é um fundo mais voltado a equity. Então, o Okumura, ele é um ótimo trader de equity, um ótimo gestor, e eu acho que eles vão engatar uma tendência bem forte de retomada da Bolsa assim que a Bolsa tiver esse cenário mais claro, tá? Lembrando que, quando a gente fala de Ibovespa, pessoal, a gente está falando que o Ibov, no patamar atual de 104 mil pontos, está mais barato do que no patamar do auge da pandemia a 70 mil pontos. Como assim? Simples. A 70 mil pontos, o lucro das empresas era proporcionalmente menor do que hoje com a Bolsa 100 mil pontos. Tá? Então, as empresas grandes conseguiram aproveitar o momento da pandemia para reduzir sua estrutura de custos, melhorar sua estrutura de capital através de empréstimos baratos e conseguiram entregar mais resultados. Se esses resultados tiverem consistência de médio prazo, significa que a Bolsa brasileira nunca esteve tão barata
nos últimos 5 anos. Que é o único momento em que a Bolsa Brasileira esteve tão barata quanto agora, foi aqui, ó, no nosso momento maravilhoso de Dilma II, quando ela conseguiu botar a Bolsa, através dela e o Guido Mantega, né? O Guido Mantega é um campeão. Botar a Bolsa a 36, 37 mil pontos, tá? Esse foi o único momento que eu me lembro que eu estive no mercado onde a Bolsa chegou a ficar abaixo de 8 vezes proporção entre preço e lucro. Então, a gente está falando que nesse momento aqui da pandemia, ele estava em 8,2 e nesse momento atual está em torno de 8,1. Ou seja, está interessante. O que a gente tem que esperar acontecer para comprar? Parar de cair. Não dá para pegar a faca caindo, porque vai cortar a mão. Então, espera parar de cair. Se começar a ter sinalização da reversão da tendência, a gente vai dar call na mesa de vamos entrar na renda variável que vai valer a pena, tá bom? Então, a gente tem isso. E quando a gente olha SP500, né, eu puxar IVVB11 aqui, não vai resolver muita coisa, porque a gente está falando de dolarização da carteira com exposição no SP500. Quando a gente olha só desempenho do SP500 e não com o dólar, a gente vê que tá uma curva bonita, meio como essa aqui, que está evoluindo bem para caramba, mas eles têm ainda que enfrentar uma coisa que a gente já está enfrentando. Isso daqui, ó, cadê? Juros americanos também subirão. Esse é um grande ponto. Esse ponto vai balançar o mercado americano e, por consequência, todos os outros mercados do mundo, inclusive o brasileiro. Ou seja, a gente tem uma tendência de retomada muito forte da Bolsa com volatilidade e uma eleição no meio. Então, não me surpreenderia 2022 ser um ano muito ruim de primeiro semestre. Né? Uma puta alta, depois uma puta baixa, depois bagunça tudo, e aí o Lula ganha a eleição e a Bolsa explode para cima. Por quê? Porque o mercado, não é que o mercado tem medo do Lula, o mercado tem medo de incerteza, tem medo de não saber o que vai acontecer, porque é o dinheiro da vida das pessoas exposto na incerteza. Risco nada mais é que incerteza. Então, os juros americanos, quando começarem a subir, vão trazer um grau de incerteza que o Fed está tentando amenizar desde já, mas vai provavelmente fazer com que o SP500 ande de lado ou caia um pouco por estar muito bem precificado. E aí a gente vai ter uma chacoalhada nas carteiras BDRs, provavelmente, a não ser que isso seja reposto por um movimento do câmbio. Mas cravar movimento do câmbio é puro chute, porque a gente vai ter uma potencial retomada das nossas reformas tributárias e administrativas, tendo alguma aprovação, sendo faseada, fluindo, né? Primeiro ano de governo novo, em 2023 pode ser tudo lindo, né? Lua de mel igual foi em 2019, que Bolsa subiu 30%, fundo imobiliário subiu 38%, né? Então, a gente fica meio receoso com o caminho cambial, porque ainda temos muitos riscos locais, apesar desse cenário relativamente benigno para curto prazo de Brasil e para longo prazo, se tiver reforma, bastante positivo. Então, está tudo muito em cima do muro, por isso a gente está meio que com recorde de liquidez, tá? Mas dá para aproveitar a oportunidade IPCA mais taxa, curto prazo pré de um ano ou um pós, né? Porque ou pós LCA, LCI e demais ativos com rentabilidade superior ao CDI, quando a gente fala líquido, né? Óbvio. Né? Sem alongar prazo excessivamente, tá? Se o cliente é super conservador, quer alongar prazo, faz aí uns 3 anos, tá? No pós, né? Deixa eu pôr aqui, no pós. No pré, não. E exposição redeada internacional. Vocês viram que tudo que eu falei agora de câmbio, não sabemos de nada, resumo da ópera, tá? Porque risco fiscal, aumento do juro americano, o juro aqui aumentando além da conta, atrai capital, então tá tudo
na balança indo para um lado e para o outro, o que justifica o desempenho da nossa moeda. Quando a gente olha aqui o dólar, estou olhando o dólar futuro, tá? Dá uma pouca diferença para o dólar real. A gente tem, desde maio de 2020, uma oscilação gigantesca do dólar e o dólar não indo para lugar nenhum, né? Bate 5,70, cai para R$ reais. Bate 5,70, cai para R$ reais. E assim vai, né? E aí, às vezes, afunila, às vezes aumenta e fica andando de lado. Dado esse cenário de imprevisibilidade cambial, a nossa sugestão para alocação internacional, e a gente conseguiu, em primeira mão, a gente vai ter um fundo que não vai estar presente em mais nenhuma outra casa do Safra, nem no próprio banco, que é o fundo da SAF, do Maurício Safdi, é o fundo da SAF Internacional, multimercados, multiestratégias, que não vai ser exclusivamente exposição em bolsa, né? É um multimercado classicão, entra em juros, entra em arbitragem, entra em tudo quanto é mercado, e isso nos dá um potencial de, ao entrar com exposição redeada internacional, a gente ganha CDI, paga juro americano, e olha que legal isso daqui, CDI já subiu e está subindo no curto prazo. Paga juro americano, que está baixo e só deve subir no final de 22 ou início de 23, ou, se duvidar, nem sobe, né? Depende muito do trajeto da inflação global. E ganha exposição internacional. Ou seja, curto prazo, CDI mais mercado pujante, médio prazo, mercado vai ganhar CDI mais alto com mercado mais difícil lá fora. Longo prazo, CDI mais mercado internacional. Tá? Em média, 4 a 8% ao ano aí é o que a gente pode esperar dessa estrutura. Tá? Às vezes dá 12, chega a dar 20 e tal, mas em média aí ficam 6 a 8, beleza? E com isso a gente tem, então, né, sugestão do mês para fundos, o Giant Zaratustra para diversificação de portfólio, mais fundo SAF, que vai estar disponível daqui uma semana, 10 dias para a gente, para exposição internacional com hedge cambial e ativos de inflação e para alocações longas e pré-fixado e pós-fixado para curto prazo. Beleza? Esse daqui é o cenário macro geral do que a gente vê hoje, né? Agora, o Clarindo colocou aqui que fundos imobiliários têm aluguéis em IPCA. Vale a pena? Não, não vale. Deus o livre. Fundo imobiliário apanha no movimento de alta de juros, tá, Clarindo? Vamos explorar isso daqui. É uma boa pergunta. Obrigado por fazer. Vamos lá. O IFIX está aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui. Olhem que legal o IFIX num movimento normal e tranquilo. No movimento normal e tranquilo, ao longo dos anos 2006 até 2019, o IFIX subiu absurdo 130%. O que aconteceu nesse momento? Vamos pegar a Bolsa, 2016, 2019. Subiu para cacete junto, né? Subiu mais até, subiu 200. E vamos pegar o DI F22. Olhem a correlação inversa. Essa é uma das maneiras mais simples e fáceis de destruir um assessor concorrente que não entende de mercado. Quando o juro sobe, fundo imobiliário cai. Por quê? Porque eu vou ganhar 5% ao ano de aluguel se eu posso ganhar 11% ao ano sem risco numa renda fixa. É essa a métrica. E aí, quando você tem essa situação, o fundo imobiliário cai, né? Vamos voltar lá para o IFIX.
e ele passa naturalmente a pagar mais em dividend yield, né? Se ele pagava 5% quando estava R$ 3.000 a cota, agora 2.600 ele está pagando 6,5, sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Então, ele começa a se tornar mais atrativo. E aí, qual é o timing perfeito de entrada em fundo imobiliário? Novamente, a gente vai falar do final do ciclo de alta dos juros. Então, quando a gente volta para o DI1F22, né, o DI1F, era qual que a gente tinha trabalhado, que eu tinha anotado? Ah, tá aqui, ó. Aqui. De volta, quando a gente tiver esse cenário eu achei que estava com as flechinhas aqui, ainda não está, né? Cadê? De estabilização dos juros e depois possível queda desses juros, esse também é o timing para a gente entrar em fundo imobiliário, tá? Clarindo, aqui vai ser o timing do fundo imobiliário. Então, os fundos imobiliários são bons, têm proteção contra a inflação, mas eles não têm proteção contra aumento de juros. Então, quando o juro parar de aumentar e começar a estabilizar, começar a ter um viés de queda, a gente provavelmente vai ter fundos imobiliários em situação mais barata do que a anterior. Lembram que a gente chamou uma saída, a gente chamou saída de fundo imobiliário mais ou menos aqui, metade, né? Estava mais ou menos nessa região, e a outra metade a gente chamou de volta mais ou menos nessa região aqui, tá? Então, a gente saiu mais ou menos por aqui, das metade e metade dos nossos fundos imobiliários. Ou foi um pouco mais recente, não sei se foi aqui e aqui, assim. Acho que foi mais ou menos aqui, né? Então, essas saídas se dão justamente por esse movimento da curva de juros. E olha o que aconteceu, está começando a embicar e está com cara de que vai perder esse suporte aqui. Então, fundo imobiliário pode vir parar aqui em 2.300 pontos, o IFIX, não sei, pode ser, depende do tamanho da alta dos juros. E a partir do momento em que está bem mais barato, porque o mercado se habituou a um juro mais alto, aí a gente vai achar, exemplo, quando o juro estava em 13% ao ano, a gente achava com facilidade fundo imobiliário que pagasse em torno de 8, 9% ao ano de dividend yield, de lucros distribuídos. Então, a gente vai voltar a encontrar possivelmente essas situações, e aí sim, Clarindo, começa a fazer muito sentido entrar num produto que ao invés de você ter um barracão alugado para o Zezinho a 4% ao ano, você vai ter múltiplos barracões no Brasil inteiro alugados para múltiplos bons pagadores, muito melhores que o Zezinho, te pagando 8, 9, 10% ao ano. Aí é o momento do fundo imobiliário, tá bom? Então, também vai ter call do fundo imobiliário, mas não a curto prazo. Esquece fundo imobiliário a curto prazo e expõe o porquê para os seus clientes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, o que mais? Pós-curto, LCA pré para 6 meses está com taxa maior do que de um ano. Excelente observação, GG. Tá, o GG fez uma observação muito boa. LCA pré de 6 meses está melhor que a taxa de um ano pré. Então, taca-lhe pau na LCA pré que tá lindo, tá? Então, aí tá uma boa ponderação, né? E o Guilherme falou, quem não gosta de aporte novo, eu gosto mais ainda do que todos os assessores somados, tá? Porque aí eu vejo os números sempre crescendo dentro do BI e da Polo, eu acho lindo isso daí. Todo dia, um pouquinho a mais. Isso daí é o ideal, né? A nossa ideia para o ano que vem é não ter pouquíssimos ou nenhum dia abaixo do crescimento de 1 milhão dia na Apollo, tá bom? Pessoal, perguntas? Ô, João, queria falar de uma coisa que acabou virando oportunidade até para captar para mim, que foi essa questão dessa mudança de juros, né? Começou a subir muito rápido, e sendo que a gente teve, né, mínimas históricas lá em 2020, né, chegou 2%, 2019 também já era época de tendência de baixa, né? E teve muita gente que pegou renda fixa nesse período, né, e travou por longos prazos ali. Aí pegou, tipo, só IPCA mais 3, né, foi algo mais baixo, 7,5 pré-fixado. E aí, até foi pensando num estudo para um cliente, mas aí virou uma oportunidade de captar, foi poder olhar um trade-off, às vezes, desse resgate antecipado, principalmente na XP, mercado secundário é muito rápido de você pegar, e ver se vale a pena. Obviamente, vai tomar um deságio agora, né, com esses juros muito mais altos, mas alguns se pagam, e estão se pagando. Eu provei para agora um cliente hoje, que tinha uns 201 mil,
era IPCA mais 3. Falta ainda 5 anos e meio para acabar. E se ele resgatasse hoje, ia perder uns 11 mil, mais ou menos, são 189. Pô, na hora o cara pensa que não faz sentido. E aí a gente simulou, por exemplo, dava em 4 anos se pagar, pelo menos ele aplicando hoje o IPCA mais 5, por exemplo, que eu vi que tinha, Sim. e ele IPCA mais 3. E aí virou uma oportunidade, porque tem, essa semana que vem eu tenho um cliente que tem um monte lá travado, muito taxas muito baixas. Vou mostrar isso para ele. É uma oportunidade de poder trazer, sabe? Trazer desse jeito, né? Mostrando, lógico, você faz análise, né? Eu fiz um simulador aqui. Ah, vale a pena a troca? Se valer, a pessoa vem em número e aí ela vem, né? Virou uma oportunidade. Muito bom, muito bem pontuado, tá, Lauro? O que o Lauro quis dizer é, o cliente tem uma taxa IPCA mais baixa contratada, principalmente para tesouro direto, é animal essa estratégia, porque o tesouro direto, se a gente parar para olhar, eu nem sei como que tá, mas eu sei que a taxa do tesouro direto está descorrelacionada do mercado, tá? Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês qual é o conceito da ideia. Vamos lá. Títulos. Preços e taxas. Olha o IPCA mais taxa aqui. Tá? Agora voltou um pouco para a linha do mercado. Né? Se a gente... Vou comparar, vou abrir aqui. Ó, o IPCA mais está aqui, ó, IPCA mais 5,2, 5,26, etc. Se muitas vezes o cara tiver um título muito abaixo disso, ou que ele comprou acima, ele pode, por exemplo, pegar um IPCA mais 7, comprado na época do governo Dilma, no auge da crise, vender hoje a IPCA mais 5 com ágio, e aí ele pega esse dinheiro e compra, por exemplo, uma debênture incentivada IPCA mais 5 com isenção fiscal. Na prática, ele está trocando uma taxa, ele está antecipando o lucro e trocando uma taxa menor por uma taxa maior. Como assim? Porque quando ele fala do IPCA mais 7, ele tem um prazo até 2035, por exemplo. Ele pode estar exposto num risco de oscilação e quando ele vende a IPCA mais 5,26, ele ganhou aquele IPCA mais 7 dele do prazo contratado, basicamente, e mais a diferença do preço atual para o preço de venda dele, lá de aquisição dele, dali para frente. Então, basicamente, ele traz a valor presente. É como se ele estivesse vendendo por 5,25 uma coisa que ele comprou a 7. E aí é 7 ao ano vezes 15 anos, 20 anos. E aí ele consegue antecipar com ágio uma operação dessa, né? Porque ele está vendendo de um preço mais caro para o mais barato e entra num outro produto que vai pagar equivalente ou melhor a ele, então ele entra com mais dinheiro. No caso do que o Lauro citou, foi uma correlação quase inversa de o cara estava travado em IPCA, mas muito pouco. IPCA mais 3. Então, para ele, vale a pena vender isso daí e com isso ele entrar no IPCA mais taxa, que vai render muito mais, vai ter, por exemplo, uma isenção fiscal, e ao longo do tempo ele consegue chegar, ele consegue repor a perda e ganha mais tantos reais ao longo desse vencimento do título que ele está negociando, tá? Então, é uma ótima estratégia, a gente faz isso com recorrência na mesa, a gente sempre dá uma olhada nos portfólios em geral, e quando existe timing, a gente negocia. Normalmente a gente negocia títulos e troca deles num momento de corte de juros. Porque a gente está travando hoje que o juro está subindo, que a inflação está alta, e no momento onde o juro fica mais baixo, a gente começa a tombar isso daí para outras estruturas e vende no secundário com ágio, ganhando mais do que o esperado, tá bom? Então vamos lá, redução da estratégia Bendorf para muitos clientes incomodados com a volatilidade atual, vale? Guilherme mandou uma pergunta boa, tá? A volatilidade atual não vai mudar, tá, Guilherme? Nos próximos, sei lá, 6 meses, até quase um ano, né? Vai ter momentos de arrefecimento, mas em geral vai ser uma volatilidade pancadaria. O que incomoda cliente não é volatilidade, é perda. Tá? É perda, eu tenho certeza absoluta. Se o cara tivesse com uma puta volatilidade ganhando rios de dinheiro, ele não ia estar incomodado, né? Ele ia falar, pô, não, tá dando 30% em 3 meses. Nossa, maravilhoso. Né? Então, aí tem um ponto, né? E quando a gente fala de perda, a gente fala que o cliente está sentindo o prejuízo. O prejuízo, eu não levaria nesse sentido de reduzir exposição, eu levaria num outro contexto.
Cara, como a gente pode diminuir o sobe e desce da tua carteira, mantendo a tua exposição atual, porque uma redução da tua exposição atual, nesse momento especificamente, pode ser muito negativa. Né? A gente viu, a bolsa ainda está caindo, ok, mas a gente está muito mais olhando oportunidades de novos aportes na bolsa do que oportunidades de saída da bolsa, tá? Então, esse é um ponto relevante a ser discutido com os clientes. Né? E lembrando que o cliente vai confiar muito mais em você e vai mandar muito mais dinheiro a partir do momento em que você está próximo dele nos momentos de crise. Então, nos momentos de crise é onde surgem oportunidades para readequação do portfólio. Não sugeriria saída de ações, exceto para quem está com exposição excessiva. A gente sabe que cliente, tem muito assessor com cliente com exposição excessiva, que veio aquele cliente que é ele que quer comandar os próprios investimentos e ele queria tudo ações porque a bolsa rendeu para cacete nos últimos X anos. A gente sabe que a sugestão da mesa sempre é o portfólio equilibrado. Vai ter mais exposição de um lado, menos do outro, vai gradualmente consolidando e alterando os rumos da exposição. E quem está seguindo a exposição sugerida da mesa está apanhando muito pouco. Tá? Quando a gente olha 12 meses, está no lucro. São raríssimos os clientes que estão no prejuízo no 12 meses. Né? E aí, onde que a gente vê problema o cara vai lá, entra com tudo de um lado, por exemplo, desculpe o termo, tá sendo gravado, depois eu vou pedir para o pessoal cortar isso, mas é o cara que come que nem passarinho e caga que nem elefante. Tá? Ele vai lá e entra no pós-fixado da liquidez, porque ele sempre precisa de liquidez. Aí depois que a bolsa está no recorde, ele mete tudo na bolsa. Ou seja, ele comeu como passarinho durante todo o caminho. Aí a bolsa está nas máximas históricas, está numa precificação absurda, tomba, cai, dá um puta ferro para ele. Né? E aí ele vai lá e caga que nem elefante. Porque daí ele sai da bolsa depois de tomar o ferro inteiro, e aí depois ele quer voltar para a renda fixa, recuperar um ferro que ele levaria 4 anos para acumular aquele capital na renda fixa, ele perdeu em 4 meses na bolsa, e aí ele quer voltar para a renda fixa para recuperar isso em 4 meses. Não existe. Tá? Então, o cliente tem que ter essa consciência de que as carteiras sugeridas são bem geridas, tem uma estrutura com stop loss, a gente está chamando stop de alguns ativos, está com muita liquidez, e a gente vai voltar gradualmente ao longo do tempo, porque do mesmo jeito que vai e volta, e a gente vai aproveitar para fazer um preço médio mais adequado e conseguir, no momento onde a bolsa está no 0 a 0, o cliente está com um bom lucro para levar, para realizar. Tá? Então, sair na queda é um pouco difícil, só faz sentido se tiver uma razão estrutural de queda. Né? Hoje, a razão estrutural é o aumento dos juros, então é temporário. Mas, por exemplo, eu estou num papel que é uma porcaria. Eu estou comprado em Cogna, IRB, Oi e OGX. Pô, esse cara tem que sair de tudo. Tá? Perdeu o timing já. Né? Mas se ele está comprado em bons papéis, eu preferiria esperar o timing adequado para dobrar a aposta do que sair hoje. Tá bom? Porque aí o teu preço médio fica muito baixo. Porque se eu compro 100 mil reais a 130 mil pontos, eu compro X cotas, X ações. Se eu compro 100 mil reais com a bolsa a 90 mil pontos, eu compro muito mais. Então, o meu preço médio não fica na média entre 90 e 130, fica abaixo dessa média. Porque eu comprei muito mais a 90 do que eu comprei a 130. Tá? Então, isso daí é uma característica que faz com que pessoas que aportam regularmente em ações ou fundos de ações, ao longo do tempo, enriquecem. Tá? É esse o segredo. Beleza? Vamos lá, João, Gilberto posso fazer uma Marido pergunta? mandou... Sim, Desculpa. Pode perguntar. Por exemplo, eu tenho um cliente, 2 clientes me questionaram, se essa volatilidade está alta e a bolsa está descontada, pode ser que caia mais? Eu fui questionado por que a gente não tem uma estratégia, né, de ações como se operasse vendido, ou algum fundo específico que você conheça que tem uma boa estratégia de operar vendido até para fazer esse controle de volatilidade. E realmente eu não consegui contornar isso, tá? Todo fundo long-based tem exposição vendida. Então, o STK, que é uma das nossas principais escolhas, é um fundo que aposta na queda.
Tá? O que acontece normalmente nesse cenário num fundo long biased, João? A carteira vendida dele performa absurdamente bem. Só que a carteira comprada performa mal. Então, às vezes, eles andam meio de lado, tá bom? Uhum. Onde que a gente vê oportunidade para fazer, por exemplo, um acompanhamento dessa estrutura? Em opções. A gente pode e deve lançar algumas operações estruturadas com ações em garantia, por exemplo, ou com outros ativos em garantia, para proteger de eventuais quedas relevantes o cliente. Só que isso tem que ser muito bem metrificado no momento atual, para que a gente não abra mão de uma potencial alta relevante de curto prazo, tá? Porque, como eu falei, a curto prazo é difícil o cenário de bolsa, mas apostar na queda com a bolsa a 8 vezes preço-lucro é um pouco Tá. Faz pesado, tá? O sentido, que, talvez. o que aconteceu na prática? Ninguém esperava uma alta de juros tão agressiva e uma queda da bolsa tão agressiva. Todo mundo esperava perrengue, mas ninguém esperava briga política nesse nível de fura-teto, de PEC dos precatórios, que é um calote institucionalizado, do outro lado, uma compra de votos institucionalizada, né, para favorecer deputado, senador e presidente. Então, esse tipo de encrenca estava muito fora do radar. E quando ela é jogada no mercado como um balde de água, né? Um balde de água gelada, né? Como, por exemplo, aquele discurso de 7 de setembro do Bolsonaro de vamos fechar o STF, porque se eles não se espertarem, que porra, isso daí não fazia o menor sentido. Né? Daí o Temer tem que fazer uma cartinha lá e o Bolsonaro assina, tipo, pedido de desculpas, né? Esse tipo de coisa cria muita desconfiança no investidor e gerou uma queda sequencial que não era esperado e não era previsto e não estava nos planos. Por esse motivo, foi pego parcialmente no contrapé. Entendeu? Então, foi por esse motivo que a gente foi pego de surpresa. Mas, em termos gerais, a alocação dolarizada, quem tinha alocação dolarizada e tinha fundos, por exemplo, long biased, ou entrou em bons produtos em geral, né, está apanhando muito. Podem abrir os relatórios dos seus clientes, tá? Eles estão apanhando, sim, na exposição local, que não existe milagre para ser feito, né? A gente caiu menos do que a bolsa, isso daí é uma vitória. E está apanhando os multimercados, que é grande parte da carteira, por isso, em geral, a composição está meio andando de lado, aí faz uns 5, 6 meses, alguns com uma queda, outros com pouca alta, né? Mas, em geral, quem expôs relativamente bem em mercado internacional está confortável e reduziu muito o sobe e desce da carteira. Né? O cliente está reclamando todo dia porque ele só vê aquilo que ele quer ver. A gente tem que mostrar para ele o portfólio. E se o cliente não tem portfólio, tem que mostrar a carteira de um cliente que tem portfólio, sem mostrar o nome, obviamente, e o desempenho contra o cara que não tem portfólio porque é cabeça dura. O cara que é cabeça dura é nessa hora que se desmonta. Tá? E aí fica muito mais fácil conduzir. Tá, João? Então, tem projeto para a gente montar operação estruturada para queda? Tem, mas é foco? Não. Qual que é o foco? Pegar o timing de inverter a curva e aí a gente entra na veia com uma operação estruturada de alta. Porque Sabe por quê, se João? tudo der errado, comprou bem. Se der certo, o cara vendeu antes de comprar. Tá? E aí ele embolsou 30% de lucro sem precisar botar dinheiro. Porque assim, o cliente está apanhando em ações não só aqui, geralmente ele tem uma parte do recurso fora, e foi um questionamento que eu vejo que se a gente tem uma operação dessa, acho que também a gente tem que acertar o time de entrada, né? Eu confesso que eu não sou nenhum especialista em operação estruturada, mas vai ser uma forma muito grande também de trazer isso para o cliente, porque isso não tem no mercado, tá? Pelo menos os clientes que eu estou conversando, os caras não têm a menor noção. E foi um cliente que ligou para a XP pedindo operação, e os caras lá não sabiam fazer, enfim, o escritório não sabia fazer, né? E aí eu falei, não, a gente tem, mas até eu argumentei com ele que não era o momento correto, né? Se dá para tivesse, fazer, que é, por exemplo, um exemplo de operação estruturada legal. Deixa eu dobrar a folha que eu tô aqui, eu vou desenhar que vocês vão conseguir ver, tá? Estão vendo esse papelzinho aqui? Esse é o desenho de uma operação estruturada legal, onde o cara pode acompanhar a alta ou a baixa, só que ele perde no meio do caminho, tá? Ele perde aqui. Qual que é o problema da operação estruturada agora? A volatilidade é tão grande
que essa operação que a gente poderia desenhar nesse formato que eu fiz, hoje está num outro formato, tá? Assim, ó. Eu estou desenhando aqui para vocês entenderem, tá? Agora ficou mais difícil entender, né? A volatilidade, o sobe e desce, faz com que o que ele paga para participar da operação amplie muito, muito, muito. Então, começa a tirar a viabilidade de ganhar dinheiro dele. A gente vai dar um conforto emocional para o cara, fazendo uma operação assim, hoje. Vai ser um conforto emocional maravilhoso. Ele vai te agradecer e vai mandar até mais dinheiro, provavelmente. Mas ele não vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então, esperar arrefecer a volatilidade para começar aquela estrutura de timing, aí sim a gente pode fazer um bidirecional ou um direcional com uma compra programada para o cara pagar daqui 4 meses, usando ativo que ele já tem em garantia, e na pior das hipóteses ele compra coisa boa, barata, senão ele ganha dinheiro e executa aquela operação antes mesmo de chegar no vencimento, que foi o que a gente fez do kit pandemia de mercado estruturado no começo da pandemia. Né? Eu tive, por exemplo, um cliente que comprou Petrobras a 13, vendeu a 18 e não pagou a 13, mas ganhou a diferença do 5. Tá? Então, e era cliente novo, cliente que não tinha nada. Eu falei, ó, agora é a hora, manda o dinheiro, vamos fazer isso, tal. Fizemos uma alocação, fizemos uma alavancagem nessa estrutura com parcimônia, obviamente, e ele ganhou um monte de dinheiro e hoje, ele tinha mandado 600 mil, hoje ele tem 5 milhões depois de 1 ano e meio. Tá? Então, a gente vai sim fazer e vai chamar essa operação, mas a gente tem que esperar reduzir a volatilidade para ela ficar viável financeiramente para o cliente. Tá bom? Legal. Isso, agora, não, foi bom o esclarecimento, porque agora eu já sei argumentar com o cliente e explicar para ele por que não faz sentido, entendeu? Porque geralmente tinha esse questionamento, não ficava, né, vinha com conversão comercial, porque eu não sabia explicar, na verdade, né? É mais complexo um pouco. A gente faz, dá para fazer, mas espera reduzir a volatilidade, porque quem compra a operação estruturada paga a volatilidade, entendeu? Então, se o cara tá comprado no papel e quer sair, quer fazer financiamento, aproveitar que está caindo as ações e ficar lançando opçãozinha, beleza. Qual que é o risco dele? O mercado inverte e busca a opção dele e ele perdeu o dinheiro daí. Ele deixou de ganhar, né, a retomada. Então, como a galera costuma estar comprada antes, a gente não está indicando, mas também dá para fazer. Né? Só que, assim, são operações mais bem pensadas, mais estruturadas, não são para investidores iniciantes. Porque se o cliente não entender a operação, não dá para fazer, tá bom? Sim. Ok. Então é isso, vamos lá. Sugestão para COIs, aí é com Pieta, tá, Gilberto? Mas em termos gerais, a gente tem COI que paga IPCA mais rendimento do mercado americano, isso daí eu acho fenomenal, tá? Porque é basicamente um hedge contra o câmbio nosso e ainda ganha lá fora. Então, se ganhar a inflação mais média de 8% ao ano, que é o que o SP 500 dá de média em dólar, é uma coisa maravilhosa. Né? IPCA mais 8. Que título que a gente tem de IPCA mais 8? É um puta COI, um puta produto. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é que ele trava a liquidez para longo prazo. Mas se o cliente tem disponibilidade de capital, vale muito a pena. Tá? Outro ponto relevante, a gente tem uma operação que é com garantia de COI, é 1 para 1, Pieta? Acho que né? Com garantia de COI, onde o cara tem capital protegido, vai expor, por exemplo, no SP500 e vai pegar um crédito a taxa de CDI. Também dá para fazer. É uma operação que sai meio no equilíbrio, mas ele expõe lá fora e paga só custo de CDI aqui. A gente tem isso também. Né? Era uma demanda dos João, assessores, na verdade, porque a XP fazia. Mútuo, né? na verdade, o COI mútuo ali é com garantia de 130%, né? Aí se for fazer uma operação 1 para 1, teria que ser com um crédito normal, cotado a CDI mais uma taxa, né? Ah, tá. Beleza. Qual o valor mínimo desse COI? Qual COI, Rubia? Do que paga com mútuo ou IPCA mais SP500?
Tá na prateleira ainda, Pieta, esse ou já fechou? A gente consegue abrir de volta O esse. COI mútuo, que é com custo CDI mais zero, é 150 mil, o mínimo da operação, e um COI normal é 5. Aí toda segunda-feira é quando o Safra sobe na plataforma os novos COIs, tá bom? Daí fica Show. disponível até quinta-feira. Ah, legal. Então, Rúbia, para o crédito é 150 e o normal é a partir de 5 mil. Tá respondida. Beleza? Agora, pergunta aqui, com a Selic subindo, não vale a pena alocar parte do caixa da Bendorf em D0? Sim. Na verdade, o que está em carteira, quem que foi? Foi o Guilherme. Uma vez que a perspectiva do Vitor é de ficar com bastante saldo em conta, o custo do dinheiro parado não começa a prejudicar? Vamos lá, Guilherme. Sim e não, tá? Por quê? Porque saldo em conta, se o cliente ativou o Poupe Plus, lá do Safra, ele naturalmente está ganhando caderneta de poupança. Então, ele está ganhando 70% do CDI. Então, por enquanto, tá ok. Como um CDB ou um fundo de liquidez vai ter IOF para 30 dias, e o Vitor pode chamar em 15 a carteira, vale mais a pena o saldo do que a gente entrar para pagar IOF e pagar imposto de renda. Tá? Porque a gente corre o risco de, por exemplo, alocamos todo o saldo agora na liquidez e daqui 15 dias o Vitor chama a alocação da carteira na íntegra e não 80% ou 90%. Aí o cara perde o que ele ganharia ali se tivesse parado em saldo, entendeu? A minha dúvida nessa questão, João, é porque assim, a gente vê que a perspectiva do Vitor é manter bastante saldo ainda, não é? Ele não está muito animado no curto prazo. E o dinheiro em saldo, pelo menos eu tenho muito cliente começando a usar para bancário, cara, o Safra. E aí começa a dar confusão, o dinheiro está rodando, não rende também na poupança. Tá. E aí, qual que seria o mundo ideal na minha visão? Não sei se isso tecnicamente é viável, operacionalmente é viável. Poxa, incluindo a Basket, por exemplo, esse saldo em conta já ia administrando isso. Né? Na Basket, naquele e-mail que o cliente dá o ok, que aí esses clientes estão via e-mail, não estão no clube, já coloca a aplicação no Soberano, sei lá onde que coloca a aplicação, aplica e resgata naquele e-mail e pronto, cara. Tá. Pieta. Da maneira operacional é bem difícil, porque, por exemplo, na Basket a gente vai executar. Se a gente for mandar a ordem para o Safra, é capaz eles executarem a liquidez e as ações de novo, entendeu? Então é capaz eles boletarem 2 vezes, porque as ações é a gente que boleta. Se eu pegar uma ordem por e-mail, primeiro que o Safra é ruim nessa parte deles executarem, né? Porque é eles que vão ter que fazer a aplicação e não a gente. Então, sei lá, teria que ver um operacional para ter um controle do que é saldo do Bendorf e alocar isso em liquidez. Só que daí também tem que fazer aquele ajuste assim. Beleza, o Bendorf está alocado 80%. Aí na próxima quinzena ele foi para 90%. Então ele aumentou 10%. Esse 10%, o cliente está ciente que a gente vai precisar resgatar na próxima atualização. Tem que ver uma maneira de facilitar o operacional, porque são 270 clientes. Então são 270 clientes que a gente teria que resgatar ou aplicar em liquidez o valor que ficaria no saldo. Entendeu? Então a gente teria que pensar em uma maneira de otimizar isso para não ficar, por exemplo, também um retrabalho gigantesco de toda hora ficar aplicando, resgatando a liquidez. Aí teria que pensar em um formato para melhorar isso, mas teria que ser assim, separado. Bendorf uma coisa, e daí, por exemplo, a aplicação resgate de liquidez, um push para o cliente, para não confundir, não ter perigo de um erro operacional, que o erro operacional vai custar muito mais do que o cliente vai deixar de ganhar se deixar em saldo na conta. Pieta, dá um confere numa possível operação que talvez mate essas duas coisas e também a pergunta da Rúbia, liquidez com resgate automático. Liquidez com resgate automático praticamente não existe, tá, Rubia? O que existe por exemplo, o saldo parado em conta no Safra, ele já é uma liquidez com resgate automático, porque ele é encaminhado para a caderneta de poupança automaticamente se o cara está com o Poupe Plus ativado. Né? E aí, quando ele usa, automaticamente também cai. Então, assim, enquanto o BTG dá 5% do CDI, o Bradesco dá 2% do CDI, o Itaú dá 3% do CDI para o resgate automático, a gente dá 70%, tá? Mas, Pieta, dá um confere na seguinte questão. Existe uma debenture diária dentro do Safra que eu já usei que não incide IOF, tá? É um título à parte, assim, é um título meio diferentão, né?
ele poderia ser usado. Tem que dar uma conversada, não sei nem se o Mauro conhece, mas quando a gente entrou no Safra tinha e eu usei em algumas ocasiões. Mas nesse caso precisa mandar push para o cliente, né? Tanto para aplicar quanto para resgatar. Eu acho que sim. Né? Qual é o risco? O cliente Não, mas não dá ok no resgate depois, e com isso, só que assim, pelo menos ficaria à parte num produto específico, entendeu? Mas eu acho que tem que dar uma olhada se não tem resgate automático, tá? Mas eu acho que o que a gente pode, talvez, também para mitigar o operacional, sei lá, pega o cliente acima de 100 mil de Bendorf. Poxa, estamos alocados com 90%. Cara, deixa 6% nessa aplicação, 4% em conta para evitar qualquer cagada operacional. Sei lá, deixar um percentual menor, cara. Porque, pô, Selic 7,5 vai subir para 10, assim, 10% ao ano. É que tem que o centralizar. problema No é caso, se for controle. pegar o saldo, tem que ser o todo, Sim, né? sim, por Tem que isso que eu pegar, por sei. exemplo, o todo e mandar para a liquidez. Mas a partir do momento que a gente está com o desafio até de fazer uma área de TI própria, lançar área de TI, tudo, cara, isso é um puta diferencial com uma gestão de carteira automática, Se assim, a né? carteira fosse conosco, a gente faria. Fácil, 2 palitos. O problema é, a gente não tem acesso à custódia de maneira automatizada para dentro do Safra. Se a nossa TI tivesse, a gente fazia em 5 minutos, a gente matava esse problema e acompanhava todas as alocações instantaneamente, tá? Mas a gente depende do Safra mandar a custódia para a gente poder boletar do outro lado. Então, não é tão trivial, porque a TI do Safra, a estrutura do Safra é meio complicada. Não precisa Tá? aprofundar. Tá bom? Então, temos esse ponto. Mas, Prieta, dá um confere nessa questão da debenture com resgate, a debenture de liquidez diária, que ela paga acho que 75% do CDI e não incide IOF. Vê se ela precisa de push para saída. Para entrada eu sei que precisa, mas para saída talvez não, porque ela é meio aplicação automatizada do Safra para caixa para empresa, tá? Então, eu acho que se não precisar de push para saída, é um controle fácil. É só mandar todo o saldo de Bendorf para essas operações e a gente sabe que tudo que tem nessa operação é só Bendorf e acabou. Entendeu? Talvez seja uma saída, se tiver facilidade. Porque aí depois, na volta, a gente vai ter que resgatar todo o saldo também. Né? É por isso que é bom o clube, tá, Guilherme? Porque o clube, sim, a gente pega uma boleta só. Daí pega a boleta só e bota em liquidez. Aí tá tudo certo. Vai Aí estar tira da faltando clube. liquidez, né? É uma só. Oi? Tem que abrir mais clube ou fazer logo o FIA A do gente vai clube, fazer um meu. fundo. A gente vai fazer um Então. fundo, tá? A gente Nós vai estamos nesse lançar aplicativo. porque o clube é foda, que o Safra nos cobra 5 mil por mês de clube de taxa mínima. Então, a taxa de administração fica cara do clube. Então, o que faz sentido para nós? Agora que a gente tem um volume de 50 milhões em Bendorf, assim que sair a nossa asset, a gente vai tombar todos os clubes para um formato de fundo. Vai ser um fundo de Bendorf. E aí, a gente, com um único veículo, a gente coloca todos os clientes a partir de 5 mil reais. Perfeito. Tá? E aí cobra Perfeito. performance ainda por cima. Não ganha corretagem, mas ganha performance. Ixi, vai Tá? ficar zero de corretagem daí? Eu não posso cobrar conflito de interesse, eu não posso boletar, porque primeiro que o fundo não pode boletar dentro da Apollo. Conflito de interesse gritante, né? Todo mundo sócio nas duas pontas, um boletando em cima do outro. Tipo, porra, isso daí é crime, tá? Não é nem conflito de interesse. Então, a gente vai ter que boletar no institucional. Ou seja, a gente vai ter lá 95% de desconto da corretagem e não ganha corretagem. Tá? E aí a gente aumenta a taxa de ADM, bota a taxa de performance e distribui a ADM performance em larga escala para os assessores. Entendeu? Porque daí a parte da Apollo já está na própria ADM performance também. Então a gente entrega mais ROA e entrega mais alinhamento com o propósito do cliente. Né? O assessor vai ganhar melhor e se der performance, lava a égua de ganhar dinheiro e acompanha o cliente nisso daí. Então é totalmente alinhado os interesses. Tá bom? E aquela pergunta aí, os prazos disso, por mais que esteja gravado aí, como é que tá? Tá andando, tá andando. Tem 8 meses, 6 meses. A Asset, ela tem um viés mais difícil de consolidação, tá? Porque tem muita questão interna que a gente tem que resolver nesse prazo para poder tocar a Asset. Então, vai mais um prazo aí.
né? E com essa possibilidade de aporte do fundo internacional, isso pode ser antecipado ou postecipado. Tá? A gente está falando de um possível deal muito legal, né? Para eles entrarem com minoritários e a gente fazer é como se fosse uma Series D, né? Ou Série C, já para a próxima virar unicórnio também, tá? Então, a gente está muito bem posicionado nesse sentido, e a premiação do Safra Awards nos dá um plus de valuation que acho que dobra o valuation da Apollo, tá? João, Então, não fica sei, eu acho que unicórnio. vai uns 8 meses ainda, tá? 6 a 8 meses.